A tão aguardada sexta-feira, com o tão aguardado payroll nos Estados Unidos e também alguns dados relativos à divulgação de balanços do primeiro trimestre de 2023. Esses são alguns destaques para o dia de hoje. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo na Valorama, 10 minutos de economia. Hoje é sexta-feira, 5 de maio, 5 do 5. Sejam muito bem-vindos, meu nome é Jader Giacomelli, especialista em investimentos aqui na casa. E vamos dar início a saber tudo que está movimentando os mercados e os investimentos no dia de hoje. Você que não é inscrito no nosso canal, fica o nosso convite. E você que está conosco também, não se esqueça de dar o joinha no vídeo, que nos ajuda bastante. Pois bem, vamos lá então dar um rápido giro no mundo, antes de nós falarmos sobre os principais destaques do nosso calendário econômico. Nós vemos que os mercados estão ainda no misto de humores, Europa um pouco mais de bom humor no presente momento. Nós vemos que o nosso índice do medo, nosso humanômetro está no patamar neutro, um mundo um pouco mais cauteloso. Temos também o VIX, que hoje está caindo, volatilidade caindo, que também acaba sendo bastante positivo. E também em seguida aqui do DXY dólar a nível global, que hoje está tendo uma leve subida, mas sem grandes destaques nesse sentido. Bom, sim, com certeza hoje o dado mais aguardado foi o payroll, foi a divulgação dos dados lá nos Estados Unidos. Nós já vamos falar um pouquinho mais a respeito disso. Só que, seguindo a ordem cronológica, então, nós tivemos a divulgação do PMI da construção no Reino Unido, que veio em 51,1, levemente acima do aguardado. A construção civil aparentemente não é em contração econômica, não é contração, em expansão econômica, perdão, lá no país, o que é bom para a economia. E as vendas no varejo na zona do euro, sim, em contração, com expectativa de cair 3,1% e caiu caindo 3,8%. A situação lá continua ainda bastante tensa, dado que é relativo ao mês de março. Bom, entre os dados principais, com certeza estão vindo lá dos Estados Unidos essa semana, eu diria, e hoje, com certeza, o payroll, que era o dado mais aguardado. A expectativa era da criação de 180 mil vagas de trabalho e vieram muito mais, vieram 253 mil. Claro que esse dado, ele, em tempos normais, ele é positivo, mas hoje ainda continua sendo um dado de extrema cautela. Por quê? Porque demonstra que o soft landing, que nós já vamos explicar aqui na sequência, está cada vez mais complicado de acontecer. Até o momento está ocorrendo, mas o mercado norte-americano continua ainda extremamente pujante, extremamente forte. Temos inclusive aqui a evolução da criação de trabalho desde abril de 2022 até o presente momento, com o adendo de que em março, agora do mês passado, foram revisados os dados, foram criados 236 mil vagas, mas foram revisados para 165 mil. E eu achei uma revisão extremamente forte, bastante acentuada. Ligou um alerta para mim, mas quem sou eu para pegar e questionar? Mas sim, os dados lá estão indicando uma forte economia, uma economia bastante resiliente. E claro que, querendo ou não, isso também impacta na questão do desemprego. O desemprego norte-americano está em 3,4% e é o menor nível desde 1969. Compararmos esse histórico aqui, desde 1948 até o presente momento, nós vemos que nós estamos aí configurando patamares extremamente baixos, né? Claro que é positivo quando o desemprego é baixo, mas é sentido por nós que o Fed quer que seria para a economia, para um controle inflacionário, seria normal com que houvesse um aumento no desemprego. A luta pela inflação ainda continua. Aqui nós temos também a criação de um dado extremamente interessante que mostra sobre o ADP Payroll, também que é uma métrica de payroll utilizada nos Estados Unidos, e houve sim onde a diferenciação por região, onde houve a criação e a perda de vagas de emprego. E o detalhe aqui é que houveram perdas de emprego, principalmente nas regiões mais voltadas ao sul, o triângulo entre Texas, Flórida e Illinois. Toda essa região aqui é a região mais pobre lá do país. E claro que é um outro tipo de pobreza, cada país tem seu tipo de pobreza, mas é uma região menos favorecida e é onde está havendo a maior perda de trabalhos, tá? Título de curiosidade e informação achamos extremamente relevante. E o que não sai em pauta, com certeza, hoje é em relação aos bancos regionais, né, que continuam ainda performando de forma negativa. Esse aqui é o índice dos bancos regionais, que vem caindo muito nos últimos dias.
Inclusive surgiram alguns memes, né, falando que os bancos agora estão todos pegando fogo e os banqueiros estão pedindo, né, alguém quer fazer um depósito porque está faltando liquidez nos bancos, os bancos regionais estão ficando sem insolventes porque dos depósitos, perante toda incerteza, você não sabe se o banco que você tem conta vai quebrar ou não. Por segurança, os depositários, os clientes retiram esses recursos e levam para bancos maiores. Só que isso faz com que falta liquidez para a economia, para aqueles bancos e faz com que o Banco Central também intervenha fazendo empréstimos ou, melhor, injeções de dinheiro. É um termo um pouco mais técnico, mas faz com que o Banco Central faça injeções de liquidez, injeções de dinheiro nessas instituições. E claro que aqui também o meme não pode perder a oportunidade, né? Então, o JP Morgan olhando mais um banco regional aqui, que talvez pode ser incorporado, caso seja confirmado que esse banco venha a ter maiores problemas. E claro que quando falamos em soft landing, que nós íamos falar agora, tem o soft landing e o hard landing. O soft, que seria o suave, que é o polo suave quando nós temos inflação baixa juntamente com as condições de empréstimo sob controle. Isso aqui, e claro que infelizmente houve o aumento das taxas de juros, mas se nós percebermos a diminuição da taxa desses juros e juntamente com a composição de uma inflação baixa e das condições de empréstimo estiverem de forma saudável, nós teremos um soft landing, não vai ter uma crise. Até o Paulo sempre pondera de que ele não está considerando uma crise, mas está considerando uma desaceleração econômica, né? E claro que o pior cenário é quando nós temos os juros extremamente altos, como inflação fora de controle, extremamente alta, seguido da diminuição do crédito. Aí sim que é o chamado hard landing. Vale a pena isso daqui porque é muito falado no dia a dia. Você já deve ter ouvido falar em algum momento, então aqui uma explicação um pouco mais sintetizada do que acaba sendo. Bom, lá nos Estados Unidos também nós tivemos divulgação dos balanços de algumas empresas, né? Ainda o calendário extremamente cheio e entre eles o destaque com certeza ficou para a Apple, que era esperado era esperado, né? Tinha estimativa de um lucro de 92 bilhões e de 94,8, melhor que o aguardado. É muito dinheiro. A Apple realmente é uma empresa que é um negócio absurdo. Isso aqui convertendo para reais está em torno de 500 a 600 bilhões de reais. Enfim, não vou entrar em detalhes, mas realmente é algo extremamente surpreendente. E também temos a Coinbase, para quem gosta da empresa, o lucro dela ficou também uma estimativa de 653 milhões e veio 772 milhões. Veio melhor que o estimado, bem melhor do que era aguardado. Bom, sendo lá dos Estados Unidos, então, vindo aqui para o Brasil, no Brasil nós também estamos tendo nossa balança, nossa divulgação dos balanços, né? No caso, relativos ao primeiro trimestre agora do ano. Listamos algumas empresas aqui, então. A Fleury tem um lucro líquido de 93 milhões no primeiro trimestre, mas uma queda, né, se comparado ao mesmo período anterior. Também tivemos a Embraer, que acabou tendo um prejuízo no primeiro tri. Tivemos o Bradesco, que acabou reportando um lucro de 4,3 bilhões, mas ainda assim uma baixa se comparado a períodos anteriores. E, inclusive tem uma reportagem que fala que o Bradesco ele tem um lucro menor e corta as despesas e diminuindo o número de agências. Só que diminuição do número de agências não é algo que o Bradesco vem apenas fazendo. Outras instituições financeiras aqui no Brasil também vêm fazendo isso. Como o mundo aos poucos está indo para o digital, em alguns lugares não se torna mais vantajoso para os bancos terem agências, terem sua presença física. Então, é apenas um dado, uma tendência do que está acontecendo. Também a AES Brasil, empresa ligada ao setor de energia, também reportou um lucro líquido de 60,4 milhões no primeiro tri. A CIMIG o lucro líquido acabou caindo 3,9% no primeiro tri. A Pets também registrou lucro líquido, também apresentou bons resultados. E a BR Properties, mais ligada à construção civil, também teve um prejuízo de 43 milhões no primeiro tri. Bom, então esses são os destaques do calendário da divulgação de balanços e vamos dar um rápido giro no Brasil agora porque estamos no nosso limite. Estamos chegando no nosso horário, então. Nós temos o dólar caindo 0,21% exatamente a R$ 5 até o presente momento.
E o nosso Ibov está subindo 0,83% a 103 mil pontos. Entre os destaques de alta e de baixa, nós temos na alta Soma, IRB e Pets. E no campo negativo, nós temos Açaí, Embraer, Hapvida e CIMIC. Tá bom, pessoal? Então, esses são os principais destaques do dia, de tudo que acabou acontecendo. Tá? Agradecemos a atenção, desejamos a todos uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana e nos vemos na segunda. Até mais.